Fui expulso de casa pelos meus pais e minha irmã gêmea quando tinha 16 anos. Morei em uma barraca e enfrentei muitas dificuldades por anos. Agora finalmente tenho uma casa própria, e eles apareceram sem ser convidados, com a família da minha irmã exigindo se mudar. Minha irmã pediu aos meus pais para me expulsarem aos 16 anos, alegando que não havia espaço para mim. Lutei por 12 anos para conquistar meu próprio lugar, e agora eles querem que eu deixe minha irmã morar comigo porque ela está grávida do quarto filho. Tenho 28 anos e sofro com a toxicidade dos meus pais desde a infância. Minha irmã gêmea sempre foi uma fonte de problemas para mim. Embora as pessoas digam que gêmeos se apoiam, no meu caso, minha irmã gêmea sempre me puxou para baixo. Se o bullying na infância não fosse suficiente, ela reapareceu na minha vida novamente. Ela quer se mudar para minha casa com sua família, apesar de ter sido quem me expulsou de casa aos 16 anos. Ela sempre foi narcisista, principalmente por causa da criação que recebeu. Meus pais sempre desejaram uma filha, mas junto com ela veio um filho. Eles até me disseram que teriam interrompido a gravidez se fosse apenas eu, mas como havia uma menina, me trouxeram ao mundo. Sinto que devo minha vida à minha irmã. Minha infância foi difícil, crescendo em uma casa onde eu era indesejado. Tudo girava em torno da minha irmã. Apesar de termos a mesma idade, eu não podia tocar nos brinquedos dela. Ela recebia novas roupas frequentemente, enquanto eu ganhava apenas um par de roupas no Natal e no nosso aniversário. Se não compartilhássemos o aniversário, eles nem se incomodariam em comemorar. Percebi que se não fosse por compartilhar o aniversário com minha irmã, eu nem existiria. Recebia o mínimo necessário, e isso não era por amor, mas para salvar as aparências diante dos parentes. A única coisa boa da minha infância foi meu avô, que via através das mentiras dos meus pais. Infelizmente ele faleceu quando eu tinha 13 anos, e esse foi o pior dia da minha vida. Sem ele eu não tinha ninguém para me apoiar. Morávamos em uma pequena casa no subúrbio, e minha irmã e eu dividíamos um quarto. Na verdade, eu tinha uma cama e um pequeno armário no quarto dela, que estava cheio de suas roupas, brinquedos e posteres. Eu não podia reclamar, pois, segundo meus pais, eles já faziam o suficiente por mim. Minha irmã gostava de me ver no quarto dela, mas eu só podia entrar à noite para dormir. Mesmo quando eu estava doente, tinha que deitar no sofá, pois ela precisava de privacidade. Queria desesperadamente ter 18 anos para sair de casa, mas minha família estava ainda mais desesperada para se livrar de mim. Quando tínhamos 16 anos, minha irmã engravidou de um rapaz de 19 anos, cujos pais o haviam expulsado de casa após ele reprovar 3 vezes na 8ª série. Meus pais os casaram, e meu pai conseguiu um emprego de faxineiro para ele em sua fábrica de automóveis. Meu pai é mecânico e trabalha em uma empresa de fabricação de automóveis. Trouxeram um rapaz para casa e, obviamente, eu tive que sair do meu quarto para dar espaço a ele. Nossa casa tinha apenas 2 cômodos e uma pequena sala de estar. Perguntei se poderia dormir no sofá, mas meu pai negou, dizendo que ele dorme no sofá quando o ronco da minha mãe se torna insuportável nas noites de inverno. Fui obrigado a encontrar um lugar para mim. O rapaz dizia que não era difícil encontrar um lugar, já que ele havia sido expulso de casa aos 15 anos e conseguiu arrumar sua vida. A maioria dos meus parentes morava longe, e meus pais me ameaçaram para que eu não aparecesse na casa de nenhum deles, pois isso exporia a toxicidade deles. Pedi a alguns amigos para me deixarem dormir no sofá, mas não tive sorte. Por que os pais deles permitiriam que eu entrasse em suas casas, se meus próprios pais me expulsaram? Um colega que morava em uma garagem deixou-me ficar lá por alguns meses até que seus pais me viram e me expulsaram. Dormi em um banco na calçada por alguns dias, até ser preso pela polícia e levado de volta para casa. Meus pais inventaram a história de que eu havia fugido de casa. Naquela noite meu pai me deu uma barraca improvisada de um ferro velho e pediu que eu a montasse no quintal. Como recompensa por permanecer em silêncio diante dos policiais e obedecer à ordem de não aparecer mais. Mesmo na barraca dos parentes, eu me sentia mais seguro do que dormindo ao relento. No verão, ainda dava para aguentar, mas o inverno era terrível. Houve uma noite tão fria que senti que quase morreria de frio. Bati na porta da minha casa, mas ninguém respondeu. Desesperado, bati na janela do quarto dos meus pais. Meu pai gritou de dentro para eu não incomodá-lo, ameaçando sair e me derrubar. Naquele momento, senti-me tão miserável que cheguei a desejar a morte. Chorei a noite toda. No dia seguinte, saí à procura de um emprego que também me oferecesse um lugar para dormir. Uma padaria precisava de um trabalhador para sua fábrica, que ficava a cerca de 20 milhas de distância. O dono concordou em me dar um lugar para dormir e até me oferecer comida.
Eles assavam em sua casa e precisavam de uma mão amiga. Ofereceram-me para morar em seu quintal desde que eu o limpasse. O lugar estava bem bagunçado, com farinha e açúcar por toda parte, além de roedores sobrevivendo ali. Mesmo assim, no ponto mais baixo da minha vida, aceitei prontamente o trabalho. Arrumei minhas coisas e fui embora. Minha irmã ficou até feliz e disse: "Que bom que você está indo embora, não temos espaço para você aqui." Ninguém se preocupou em perguntar para onde eu estava indo. Limpei o lugar e o tornei habitável. Inicialmente foi difícil me livrar dos roedores que vinham procurar comida, mas eventualmente me senti confortável morando lá. Tive que abandonar o ensino médio, faltando poucos meses para os exames do último ano. Alguns amigos me disseram para continuar morando no quintal dos meus pais e terminar o ensino médio, mas eu desisti. Trabalhei duro no meu emprego e vivi do meu salário. Logo percebi que precisava me qualificar para conseguir um emprego melhor. Adquiri algumas habilidades. Meu pai é mecânico, então cresci brincando com sua caixa de ferramentas e ajudando-o com encanamento em casa. Economizei e fiz um curso, conseguindo um emprego em uma fábrica de automóveis. Trabalhei duro para subir na carreira e agora sou supervisor. Recentemente um velho amigo meu estava vendendo sua casa com urgência devido a problemas de divórcio e queria um comprador imediato. Eu estava relutante em comprar uma casa de 3 quartos, mas ele me ofereceu um grande desconto no preço de mercado e concordou em aceitar a entrada em partes. Comprei a casa há 2 semanas. Mudei-me para minha nova casa e hoje encontrei convidados inesperados na minha porta. Eram meus pais, minha irmã e Bill. Fiquei surpreso, pois estava sem contato com eles há anos e eles também não tinham tentado se comunicar comigo. Minha casa fica a quase 15 milhas de distância da deles, então não poderiam ter vindo aqui casualmente. Não estou em contato com nenhum dos parentes, nem pessoalmente nem nas redes sociais. Acho que foi meu vizinho. Ainda sou amigo de um dos meus vizinhos, e ele pode ter visto as fotos da minha casa no Facebook e contado aos meus pais. Ainda não sei como descobriram meu endereço exato. Meu pai sabia onde eu trabalhava, então talvez tenha conseguido o endereço de lá. Assim que abri a porta, eles se forçaram a entrar na minha casa. Mamãe e papai me parabenizaram e disseram que estavam orgulhosos de mim. Sorri e ofereci a eles uma cadeira. Ainda não consegui todos os móveis, só tenho uma cama, algumas cadeiras e uma mesa. Meus pais se sentaram e começaram a me perguntar sobre a casa. Era inacreditável para eles que eu tivesse conseguido comprar uma casa aos 35 anos enquanto eles ainda moravam de aluguel. Minha irmã e seu marido vagabundo estavam passeando casualmente pela minha casa como se estivessem planejando se mudar. Perguntei o que havia de errado e por que apareceram de repente na minha vida. Eles disseram que vieram apenas para verificar como eu estava. Engraçado, né? Verificaram como eu estava quando menos precisei deles. Começaram a me dar atualizações de vida. Meu pai desenvolveu hipertensão, minha irmã tem 3 filhos de 14, 9 e 4 anos e está grávida de novo. Bem, bom para ela. Eu apenas sentei lá concordando e pensando se deveria gritar com eles ou educadamente pedir que fossem embora. Mamãe perguntou se eu ia me casar ou tinha uma namorada. Respondi que não era da sua conta. Ela disse: "Por que você está tão irritado?" Eu respondi que estava tudo bem até que eles apareceram. Ela riu e disse que talvez fosse opressor para mim me estabelecer em uma nova casa e que poderia dar uma mão. Então minha irmã disse: "Decidimos ficar com aquele quarto com varanda e banheiro anexos. Estou tão animada para ter meu próprio banheiro. As crianças podem ficar com o outro quarto." Fiquei chocado e perguntei o que estava acontecendo. Minha irmã disse: "Você tem uma casa de 3 quartos e é um homem solteiro. Não precisa de tanto espaço. Você costumava viver em uma barraca, então ter um quarto é um grande upgrade para você. Esta casa é tão grande que posso acomodar todos nós." Meus pais a interromperam e pediram que ela cuidasse do filho mais novo, que chorava por atenção. Olhei para meus pais e perguntei o que minha irmã havia dito. Meu pai disse que acomodar 7 pessoas em uma casa pequena estava ficando difícil. O filho mais velho da minha irmã, de 14 anos, dormia no sofá, enquanto o do meio dormia com meus pais e o mais novo com minha irmã. Além disso, ela estava grávida de novo e precisava de uma casa maior. Eu gritei e minha mãe disse: "Você sabe que tem uma casa grande agora. Não pode levar sua irmã com você?" Antes que ela terminasse a frase, gritei: "De jeito nenhum. Não vou levar ninguém para dentro da minha casa." Minha irmã gritou comigo que eu devia isso a ela por ter me trazido a este mundo. A mesma história de sempre. Mamãe e papai nunca teriam dado à luz você se eu não estivesse lá. Você me deve um lugar aqui. Aquela casa ficou tão lotada que eu nem consigo respirar.
Eu disse, sim, obrigado a você e obrigado por me trazer a este mundo. Agora saiam. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, pedi que saíssem da minha casa. Meu pai tentou usar seu método duro, levantou a voz e disse que era meu dever, como homem da casa, cuidar da minha irmã. Gritei de volta que não tinha obrigação de cuidar dela, mas que eles, como pais, tinham obrigação de cuidar de mim e falharam. Reclamei sobre como sobrevivi com roedores na garagem do meu empregador e como morei em um apartamento sujo por uma década sem que nenhum deles viesse me verificar. Minha mãe começou a soluçar e tentou me abraçar. Eu a bloqueei e pedi que saíssem. Bill, o marido da minha irmã, disse, seja homem, mano. Eu também vivi essa vida por tantos anos e nunca reclamei. Você tem uma casa tão grande, é solteiro, o que vai fazer com tanto espaço? Mandei ele calar a boca. Minha irmã começou a me xingar por gritar com o marido dela. Eu disse, então saiam se não querem que eu o derrube. Eu os expulsei da minha casa sem deixá-los falar uma palavra. Estou furioso. Eles sempre foram tóxicos e narcisistas, e agora se tornaram gananciosos. Mas eu não tenho mais 16 anos para seguir suas ordens como uma marionete. Se continuarem me importunando, não hesitarei em chamar a polícia. Atualização: minha irmã e seu marido vagabundo invadiram minha casa. A propósito, alguns de vocês perguntaram nos comentários se minha irmã se ofereceu para pagar o aluguel. A resposta é um grande não. Ela não pagou e não pode pagar o aluguel. Ela e seu marido viciado são aproveitadores e estão sobrecarregando meus pais há 12 anos. Agora querem fazer o mesmo comigo. Não que meus pais estejam felizes em cuidar dela. Vi a frustração em seus olhos na última vez que me visitaram. No entanto, em vez de simplesmente expulsá-la, estão tentando descarregar essa responsabilidade em mim. Uma semana após o primeiro encontro com eles, minha mãe apareceu na minha casa novamente. Desta vez foi direto ao ponto e disse que eu deveria baixar a guarda e deixar minha irmã morar comigo. Eu disse que de jeito nenhum. Ela repetiu as mesmas coisas sobre ser difícil acomodar tantas pessoas em uma casa pequena, blá blá blá. Quando percebeu que eu não cederia, tentou me ameaçar. Eu deveria ter entendido a dica imediatamente. Ela disse, veja, querido, você mora sozinho nesta casa grande e fica fora por 12 horas por dia. E se alguém invadir sua casa? Se uma família morar aqui, seria mais seguro para você. Além disso, você teria ajuda para limpar a casa, lavar a louça e a roupa. Eu respondi que não e pedi que ela fosse embora. Não queria nenhum deles na minha casa. Alguns dias depois, um dos meus vizinhos me disse que viu uma mulher grávida com um homem e um menino vagando pelas minhas instalações. Eles estavam espiando pela janela, andando pelo quintal e parecia que estavam tentando entrar. Ele é um homem velho que fica sentado na varanda da frente a tarde toda. Quando notaram que ele estava olhando, foram embora. Ele veio me informar como um gesto de boa vontade. Agradeci e dei meu número, pedindo que me ligasse se os visse novamente. Minha casa não estava equipada com câmeras, mas eu pretendia instalá-las no fim de semana. Quem diria que eles invadiriam antes disso? Apenas 2 dias depois, recebi uma ligação desse vizinho idoso dizendo que suspeitava que alguém tinha invadido minha casa. Corri para casa em pânico e ele estava certo. Minha irmã e Bill tinham invadido minha casa pela janela dos fundos. Ela disse, não tínhamos outra opção. Além disso, você estava sendo um idiota e não nos permitindo entrar. Agora, moramos aqui e você terá que aceitar. Fiquei em choque. Não acreditava até onde ela foi para impor seus direitos. Bill saiu do quarto que eles tinham ocupado. Ele disse, era bem suave, hein? Sem pensar 2 vezes, ataquei Bill. Minha irmã tentou intervir, mas eu a empurrei para o lado e dei um soco no rosto dele. O filho de 14 anos dela me atacou com uma garrafa, e minha cabeça começou a sangrar. O golpe não foi forte o suficiente para me derrubar, mas a raiva me manteve de pé. Todos entraram em pânico ao ver o sangue. Minha irmã ligou para nossos pais e contou o que aconteceu. Bill e seu filho começaram a limpar a bagunça enquanto meu vizinho chamou a polícia. Minha irmã e Bill começaram a se desculpar e me imploraram para poupar o filho deles de ser preso. Eu disse que todos iriam junto com ele. Os policiais chegaram e pegaram meu depoimento. Minha irmã negou todas as alegações de arrombamento e agressão, dizendo que estava apenas visitando minha casa com sua família. Ela alegou que seu filho fez uma brincadeira e que eu escorreguei acidentalmente, machucando minha cabeça. Ela afirmou que eu estava bravo e os estava acusando falsamente. Meus pais chegaram e me forçaram a retirar as acusações. Todos se uniram para me pintar como mentiroso, alegando que eu estava usando a polícia para me vingar da minha irmã. Felizmente, meu vizinho ajudou dando sua declaração e, com base nisso, os policiais prenderam todos.
Eles tiveram que passar a noite na cadeia porque meus pais não tinham dinheiro para pagar a fiança. No dia seguinte, eles foram levados a julgamento. Eu fui ao hospital tratar meus ferimentos e o médico examinou para ver se havia lesões internas. Tive que tirar alguns dias de folga para cuidar de mim. Eu pressionei as acusações de agressão contra eles e também reivindiquei uma indenização pelos danos. O tribunal concordou que eles deveriam arcar com isso. Enquanto isso, meus pais tentaram de todas as formas me fazer retirar as acusações, mas eu os ameacei de processá-los por planejarem o ataque contra mim. O filho da minha irmã, por ser menor, foi tratado de acordo com a lei juvenil e passou uma semana em uma instituição. Seus pais tiveram que pagar pela restituição, salário perdido e contas médicas. Minha irmã e Bill foram multados, mas imploraram para negociar parte disso com serviço comunitário. Já faz uma semana desde então e tem sido tranquilo. Espero que tenham aprendido a lição e fiquem longe de mim. Atualização 2. Parece que meus pais ainda não desistiram. Ontem, eles apareceram na minha casa novamente. Bati a porta na cara deles, mas ficaram do lado de fora por quase uma hora, me pedindo para ouvi-los. Finalmente deixei-os entrar. Eu queria poder gritar da janela e ameaçá-los, como meu pai fez comigo há 12 anos. Perguntei por que estavam novamente na minha porta. Ambos começaram a chorar e disseram que precisavam da minha ajuda. Eu disse que se fosse sobre minha irmã, que contassem logo. Eles disseram que era sobre eles. Meu pai disse: estou ficando velho e frágil, não posso mais trabalhar como antes. Nossa casa está caindo aos pedaços. Eu interrompi e disse para irem direto ao ponto. Eles queriam se mudar para minha casa. Como filho responsável, eu deveria acolhê-los. Eu respondi que deveria fazer isso se eles fossem pais responsáveis, mas não eram. Perguntei o que aconteceria com a casa deles e se iriam rescindir o contrato. Eles disseram que dariam a casa para minha irmã. Eu respondi: ah, legal, então vocês encontraram outra maneira de me explorar. Primeiro, tentaram jogar minha irmã nas minhas costas. Esse plano falhou, agora querem se mudar para cá. Reforcei que minha casa não estava disponível para ninguém. Eles disseram que minha irmã estava se oferecendo para pagar aluguel, que eu poderia usar para pagar a hipoteca. Eu disse que não precisava do aluguel dela, que ela deveria cuidar de si mesma. Minha mãe começou a chorar, dizendo que estava difícil para minha irmã sobreviver, que ela nem dormia direito porque seus filhos dormiam no mesmo quarto. Eu disse que não era problema meu se ela expandia sua família sem pensar. Eles reclamaram que eu não estava concordando com nada, nem em acolher minha irmã, nem em acolhê-los. Disseram que eu deveria pelo menos deixá-los morar comigo, pois a casa era grande para um homem solteiro. Eu disse que não pretendia ficar solteiro para sempre. Eles tentaram me manipular emocionalmente, dizendo que eu deveria cuidar dos meus pais idosos. Eu gritei: o karma é real. Lembram como me expulsaram de casa? Isso é o que recebem em troca. Abri a porta e eles foram embora com rostos amargos. Não me importo como me chamam, mas não vou ser um capacho e ceder às suas exigências. Próxima história. Rejeitei o presente de Dia dos Pais da minha filha porque ainda estou bravo com o caso da minha ex-esposa que minha filha escondeu de mim. Depois de fazê-la chorar, percebi meu erro. Minha ex-esposa, 40F, e eu, 41M, estamos divorciados há um ano porque ela teve um caso. Ela confessou o caso um ano depois e foi morar com seu parceiro, com quem é casada agora. Fiquei muito perturbado com tudo isso. Também temos uma filha. Minha filha, que tem 17 anos, sabia sobre o caso da minha ex-esposa, mas me disse que escondeu a verdade porque não queria separar a família. Isso me machucou profundamente, mas tentei seguir em frente. Ela continua se desculpando, mas eu sempre digo que está tudo bem. Hoje, minha filha me deu um presente de Dia dos Pais, uma carta escrita à mão e um presente. No entanto, eu não estava com disposição para receber presentes e disse para ela guardar para si. Minha filha ficou visivelmente chocada e foi para o quarto, onde acredito que começou a chorar. Refletindo sobre isso, percebi que, embora eu tenha dito que estava tudo bem e que havia superado, minhas ações não correspondem às minhas palavras. Eu devia ser honesto comigo mesmo e permitir que ela também seguisse em frente. Ela é apenas uma criança, presa em uma situação difícil entre os pais. Muito poucos adultos teriam a coragem de lidar com isso, quanto mais uma adolescente que só queria evitar machucar seu pai. Ela precisa da minha compreensão e apoio. Entendi que minha filha estava com medo de que nossa casa fosse destruída e que seu pesadelo se tornasse realidade. Rejeitar seu presente foi um erro,
e eu me senti culpado por isso. Ontem, após ler alguns comentários, percebi que precisava corrigir isso. Fui ao quarto dela e pedi desculpas sinceras. Disse que não quis dizer aquilo e que estava muito arrependido por fazê-la chorar. Recebi o presente e a carta, que eram muito doces e sinceras. Fiquei tocado e disse a ela que guardaria a carta para sempre. Passamos o resto do dia juntos, fomos às compras e, à noite, assistimos a um filme no cinema. Ela parecia muito feliz. À noite, tivemos uma conversa séria. Disse a ela que nada era culpa dela e que toda a responsabilidade era da sua mãe. Ela confessou que ainda se sente culpada por ter escondido o caso, mas temia que a família se desintegrasse. Eu a reassegurei de que não deveria se sentir culpada por nada, e que a única responsável era sua mãe. Ela concordou que, se aprendeu algo com tudo isso, é que nunca imitará a mãe quando crescer. Eu concordei e também disse a ela que era uma pena que ela tivesse uma mãe assim. Ressaltei que tanto ela quanto eu precisamos de terapia individual para lidar com o divórcio e as ações egoístas de sua mãe. Minha filha estava aberta a essa ideia, então começaremos a procurar um terapeuta em breve. Ela me confessou que ainda se sente muito culpada por ter escondido todo o caso de mim. Embora odiasse sua mãe pelo que fez, temia expor a situação por medo de que a família se desintegrasse. Reafirmei que ela não deveria se sentir culpada de forma alguma, pois a responsabilidade era inteiramente da mãe. Conversamos um pouco mais sobre sua mãe, e ela concordou que, se aprendeu algo com tudo isso, é a importância de não imitar o comportamento da mãe quando for adulta. Eu disse a ela que era uma pena que ela tivesse uma mãe assim e enfatizei a necessidade de terapia individual para lidarmos com os efeitos do divórcio e as ações egoístas de sua mãe. Felizmente, minha filha estava receptiva à ideia de buscar ajuda profissional, então em breve começaremos a procurar um terapeuta. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!